o entendimento do problema no osso subcondral vem crescendo cada vez mais. E isso cresceu também em paralelo ao fato de alguns procedimentos na artrose e na lesão meniscal degenerativa não terem funcionado tanto. A artroscopia do joelho foi um procedimento bastante realizado como toalete, uma limpeza em lesões meniscais degenerativas, até que há alguns anos, ou aproximadamente um pouco mais de uma década, se publicou no New England Journal of Medicine um artigo contrário e, na sequência disso, vários artigos científicos dizendo que nas lesões meniscais degenerativas, talvez a artroscopia não fosse o melhor tratamento. Nessa linha, apesar de alguns pacientes melhorarem num período inicial de tempo, se percebeu que os pacientes depois de um período começavam a não melhorar mais, e a artroscopia funcionava como uma melhora do sintoma nos 6 meses iniciais. Além da artrose, resolveu-se entender qual era a função da artroscopia numa lesão meniscal degenerativa como um todo. E na lesão meniscal degenerativa se percebeu que, olhando a grande maioria das lesões, você tem alguns pacientes que não vão evoluir bem. Numa tese realizada de doutoramento por um colega nosso, ele avaliou os fatores de mau prognóstico ou preditivos de mau prognóstico na artroscopia do joelho. E dentre esses fatores, um dos fatores que ganha bastante destaque é o edema do osso subcondral. Fatores como obesidade e varismo do joelho têm uma associação menor com mau prognóstico pós-artroscopia do que o edema do osso subcondral, percebendo aí a importância desse tipo de problema e o quanto nós temos que prestar atenção para o defeito ósseo subcondral. Algumas lesões meniscais não traumáticas não são necessariamente um padrão degenerativo habitual. Elas podem cursar com edema, mas este tipo de aumento de sinal em T2 ele é um sinal por sobrecarga pura e não necessariamente precisa de um tratamento do osso subcondral. Um exemplo desse é o impacto osteomeniscal, em que a radiografia é normal, quando a gente vai para a ressonância a gente vê um fragmento de menisco na borda da tíbia ou na borda do fêmur, causando uma sobrecarga e edema ósseo. Esse tipo de situação, quando você entra numa artroscopia, se vê um fragmento dobrado. Nesse caso, a simples remoção do fragmento ósseo possivelmente vai fazer a melhora do sintoma. E não é deste tipo de problema que nós estamos conversando quando falamos da subcondroplastia. Aqui é um exemplo pré-remoção de um fragmento, após a remoção do fragmento, em que a gente vê a regressão deste aumento de sinal de T2. Outro tipo de lesão meniscal, também não traumática, mas que difere da degenerativa, é a lesão por fadiga. Essa lesão ela é uma lesão que acontece de uma maneira radial entre o corno e o corpo posterior, o corpo e o corno posterior do menisco. Geralmente os pacientes têm uma dor de início súbito, que ela é desproporcional ao sintoma, que dá dor noturna. Esse indivíduo, quando você olha a radiografia dele, ele não tem tanta artrose, mas a dor é bastante importante. Na ressonância, o que se percebe normalmente é esta lesão, que a gente descreveu, uma cartilagem razoavelmente pequena e muitas vezes pode progredir para uma extrusão meniscal. Esse tipo de quadro, quando a gente encontra só lesão sem um edema ósseo importante, talvez a ressecção por meniscectomia parcial seja suficiente. Aqui é um exemplo de uma lesão por fadiga em que o edema ósseo é bastante discreto. Mas em muitas situações esse edema ósseo começa a aumentar. Aqui nessa imagem já vê um pequeno aumento e muitas vezes ele progride com extrusão do menisco. Notem aqui que já nesta imagem de ressonância o côndilo femoral está bastante acometido, com alteração de sinal importante, e isso sim é um defeito do osso subcondral. Nesse tipo de situação, o tratamento do osso subcondral passa a ser mandatório. A artroscopia simples neste tipo de alteração pode acarretar um problema no osso subcondral mais intenso. Alguns autores, e esse grupo do Hospital for Special Surgery, eles mostraram que alguns pacientes que fizeram artroscopia evoluíram para a fratura do osso subcondral. E como eles perceberam isso? Fizeram artroscopia em alguns pacientes. 8 pacientes que eles tiveram que evoluíram mal e foram para a artroplastia total do joelho, para a prótese do joelho, eles analisaram na histologia o que aconteceu no osso. E o que se percebe é um claro traço de fratura do osso subcondral. O grupo do Rush Presbyterian também fez a mesma avaliação em pacientes deles e demonstraram
A mesma coisa, perceberam que alguns pacientes pós-artroscopia, principalmente quando já havia algum tipo de presença de alteração do osso subcondral, evoluíam mal e progrediam esse tipo de fratura. E geralmente, no levantamento que foi feito da literatura, se percebeu que isso acontece entre 6 meses e 2 anos após a artroscopia inicial. Então, tenham bastante atenção que esse fator como extrusão do menisco e alteração do osso subcondral são sinais de mau prognóstico para uma artroscopia simples e que é importante que, em se pensando num tratamento cirúrgico, se considere fazer um tratamento do osso subcondral associado. Então a mensagem aqui é atenção aos fatores prognósticos, atenção ao osso subcondral e nesta linha de tratamento a subcondroplastia nos parece bastante interessante como uma maneira de abordar o osso subcondral.